Muito bem, obrigado a você pela audiência do Momento Coamo. Estamos de volta e o nosso assunto hoje é desenvolvimento humano dentro do cooperativismo. O nosso convidado é o superintendente do Sescope e da OCEPAR, Leonardo Boesch. Leonardo, bem-vindo ao Momento Coamo, nesse espaço nobre aqui da comunicação do cooperativismo. Gostaria que você começasse contando assim, você dentro do cooperativismo já há quantos anos? Eu já estou há 35 anos no cooperativismo, Ilivaldo. Iniciei lá em Capanema, na Coagro, depois passei por São João, foram 14 anos no sudoeste do Paraná e já 20 e tantos anos agora no sistema OCEPAR, trabalhando no Sescope. Dentro dessa evolução, como é que você avalia essas 3 décadas e meia de cooperativismo? O crescimento das cooperativas é impressionante, é uma coisa assim que nos deixa orgulhoso de fazer parte desse sistema. É um sistema que se reinventa muito, é um sistema muito dinâmico, com um crescimento fantástico, né? E principalmente um foco muito grande nas pessoas. E esse é o objetivo de uma cooperativa, é de fato trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Então a gente percebe o cooperativismo nesse crescimento. Muito bem, a gente tem falado bastante de Sescope, mas os nossos telespectadores que de repente não ouviram falar ou têm uma noção pequena, o que é o Sescope e qual foi o objetivo da sua criação? Bom, o Sescope é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Assim como no meio rural nós temos o Senar, na indústria o Senai, o cooperativismo a partir de 99 conseguiu o seu próprio S. Ou seja, as cooperativas, por meio da folha de pagamento dos seus trabalhadores, arrecadam via governo federal, via Receita Federal, um determinado valor, e esse valor retorna para o S respectivo, no caso das cooperativas, o Sescope. Que números você pode ter do Sescope? Perfeito. O Sescope hoje, nós devemos alcançar esse ano pós-pandemia, né, 11 mil eventos, devemos chegar a 250 mil pessoas treinadas, praticamente 180 mil horas de treinamento. Interessante, Ilivaldo, quando a gente fala 180 mil horas de treinamento, nós não conseguimos dimensionar o quanto é isso. Representa mais ou menos cada dia útil do ano, você trabalhando com 70 salas de aula, 8 horas por dia. Então, realmente, é uma grande universidade que nós já temos e que pertence às cooperativas. E no caso da Coamo e da Crédito Coamo, nós temos um volume expressivo de eventos e cursos, treinamentos, envolvendo funcionários, cooperados e família cooperativista que tem o apoio do Sescope. Sem dúvida, a Coamo é uma das nossas maiores contribuintes e, portanto, uma das maiores beneficiárias. Porque, diferente dos outros S's que buscam mão de obra fora, nós procuramos capacitar, treinar, formar o nosso público. E a Coamo, como tem um grande número de funcionários, passa a ser uma das referências dentro do Sescope. Esta formação tem resultado nessa melhoria de uma forma global dentro do cooperativismo? Eu não tenho dúvida. Com certeza nós temos hoje um cooperativismo muito mais profissional. Por que ele é mais profissional? Porque foram ferramentas inseridas junto ao nosso público que deu essa capacidade de desenvolvimento. Você percebe essa melhoria nos momentos de crise. A crise, tempo atrás, para nós era um grande desafio. Hoje, continua sendo um desafio, mas nós temos pessoas preparadas para encontrar caminhos e soluções para superar todas as dificuldades que a gente possa encontrar. Muito bem, Leonardo Boesch, uma das ações da OCEPAR, do sistema OCEPAR Sescope, tem sido um trabalho com relação ao ESG, que é uma coisa de alguns anos, mas que tem tomado uma força maior agora. Como é que você tem visto esse trabalho e faz uma avaliação, por gentileza? Veja, Ilivaldo, sustentabilidade a gente fala desde os anos 60 do século passado. ESG foi falado a primeira vez em 2004. Em função da pandemia, nós tivemos um boom dessa questão, principalmente o ano de 2021, onde passou a se falar muito dessa necessidade da sustentabilidade, ou seja, você obedecer regras, parâmetros ligados às dimensões ambiental, social e de governança. Para nós, isso é uma coisa muito natural, porque as cooperativas, por princípios cooperativistas, têm como foco a questão da sustentabilidade. É lógico que quando você recebe isso de fora para dentro, você precisa se adaptar. Então, eu vejo assim,
Você pode enxergar o ESG como um problema. É mais uma coisa que estão criando, mas também você pode enxergar o ESG como uma ferramenta importante para você demonstrar o que você está fazendo e, com isso, inclusive, ganhar mais mercado. Eu acho que nós temos que ir por essa segunda via, porque para nós isso é fácil fazer. Nós já fazemos. O que nós precisamos apenas é encontrar mecanismos para demonstrar para a sociedade aquilo que nós estamos fazendo. Dentro do ESG, meio ambiente, governança e social, é o que mais tem dentro do cooperativismo, né? Sem dúvida, o social. Quando a gente faz hoje um levantamento social, o social está lá em cima, comparado com as outras organizações. A governança nós crescemos muito. O ambiental é que a gente precisa ter uma atenção toda especial, principalmente na questão da demonstração, porque existem algumas coisas novas que a gente precisa se atentar um pouquinho. Muito bem, o presidente Henrique tem tido um cuidado muito grande com o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, dentro de todos esses programas inovadores que eu separo, é exemplo, referência para o sistema no país, principalmente com relação a esses aspectos, né? O aspecto de governança e social relacionado a uma participação mais efetiva dos cooperados dentro do sistema. É por isso que o Paraná é um exemplo dentro do cooperativismo brasileiro? Eu não tenho dúvida disso, né, Elivaldo? Eu acho que nós temos ações extremamente importantes. A forma como o cooperativismo foi criado, a forma como o cooperativismo foi organizado lá no final da década de 60, início dos anos 80, que basicamente coincide com o início da Coamo. A Coamo é uma grande referência. A preocupação que a gente tinha era com a profissionalização, com o desenvolvimento do produtor, com o crescimento do produtor, a fixação dele no meio rural. E isso aconteceu de forma efetiva. Aliado às novas ferramentas que estão aí em termos de gestão, que as cooperativas sempre foram muito aderentes, faz toda essa combinação do sucesso que nós temos hoje. Muito bem. Leonardo, uma coisa nova, mais recente aí, é a UniTI, dentro de um processo de intercooperação. O que é a UniTI e qual é o seu objetivo? Então, Elivaldo, todo esse desenvolvimento do cooperativismo, ele exige o crescimento das cooperativas. E esse crescimento, ele gera conflitos. Ele acaba gerando alguns conflitos entre as cooperativas. E hoje nós estamos num momento bastante delicado com relação a isso. Dr. Haroldo, presidente da Coamo, vem falando isso com certa insistência. O cuidado que nós temos que ter, principalmente com a questão do cooperativismo, que essa é a nossa bandeira. Se nós perdermos a nossa identidade, fatalmente nós vamos nos comparar com aquilo que já existe no mercado e que não é o melhor caminho para a gente seguir. Você fazer a intercooperação em negócios produtivos tem sido uma dificuldade muito grande, com algumas boas exceções que a gente tem visto no mercado. Então, dentro do planejamento estratégico do cooperativismo do Paraná, nós procuramos focar uma outra área onde as cooperativas têm necessidades comuns e que possam trabalhar em conjunto, que não gera competição entre elas. E uma dessas áreas que foi selecionada é a tecnologia da informação, a TI, que é uma área que vem num crescimento também, um desenvolvimento fantástico, e que individualmente as cooperativas vão ter dificuldade de acompanhar essa evolução. Então, contratamos uma empresa, uma consultoria, para nos auxiliar no desenvolvimento do modelo de negócio. Tínhamos 17 cooperativas participando desse estudo, onde chegamos à conclusão que nós temos um potencial imenso para trabalhar com relação à tecnologia da informação. Optamos por criar uma Cooperativa Central de Tecnologia da Informação, iniciando de uma forma muito modesta, devagar, exatamente para que as cooperativas possam se conhecer, trabalhar em conjunto, iniciando inicialmente por compras em conjunto na área de TI, administração de contratos. Só a gente analisar Microsoft, todas trabalham com Microsoft, são 17 contratos. Com a UniTI passa a ser um único contrato muito maior, que você consegue ter escala. Então, por aí você consegue viabilizar um negócio que antes era difícil. Mas não para por aí. Nós temos que pensar em sistemas. Todas as cooperativas trabalham com os mesmos produtos, o sistema pode ser o mesmo. Nós estamos hoje dependentes de empresas de fora nos fornecendo sistema. Por que não podemos ter um sistema próprio? Da mesma forma, a área de inovação é uma outra coisa que tem um espaço imenso.
tendo uma empresa pensando nisso, nós vamos avançar. Para nossa satisfação e alegria, no dia que nós chamamos a Assembleia de Constituição da Cooperativa, dia 8 de dezembro de 2021, além das 17, mais 4 cooperativas aderiram ao projeto. Estamos hoje com 21 cooperativas, sendo 20 agropecuária e uma cooperativa de trabalho, que é uma cooperativa de engenheiros agrônomos, que está focado no mesmo negócio que as demais, que estão aí desenvolvendo, e a cooperativa vem nesse crescimento que acreditamos que realmente é uma possibilidade de exercitarmos a intercooperação. Muito bem, para terminar, 2 perguntas. A primeira, como é que a Alcepar e o Sescope têm visto esse trabalho de educação e desenvolvimento cooperativista que a Coamo tem feito, começando com a criançada através do Coamo Kids, passando pelos adolescentes Futuro Coop, chegando nos jovens líderes, nos núcleos femininos e nos comitês e nos adultos? Veja, Elivaldo, a Coamo para nós sempre é uma referência, né? Porque a Coamo ela tem uma visão estratégica muito interessante. O trabalho com as crianças, o trabalho com os jovens, a gente encontra em outras cooperativas. O diferencial está no jovem cooperado. Esse é um ponto importante, porque aí nós estamos trabalhando com aquele jovem que já decidiu o seu futuro, ele vai permanecer na agricultura, vai suceder a propriedade dos seus pais, e ele precisa já ter esse vínculo com a cooperativa. Nas outras cooperativas nós não temos um trabalho efetivo com relação a isso. Então toda essa sinergia que existe no trabalho, porque você tem que plantar a semente do cooperativismo lá na criancinha, e depois vem cultivando, mas você tem que fazer essa transformação dessa fase ainda juvenil para uma fase adulta, e principalmente trazendo a cooperativa nesse aspecto. Então a Coamo para nós é uma grande referência. Muito bem, falando no social, como é que você tem visto a Copa Coamo aí? No sábado você pôde ver ao vivo e em cores em Toledo. Sem dúvida, é o maior campeonato, né? Já está no Guinness Book, então é uma coisa sensacional. O futebol é uma desculpa, né? O futebol é uma boa desculpa. E esse ano tem o vôlei, né? E também o vôlei, exatamente. O esporte, na verdade, é uma desculpa para você fazer essa aproximação dos cooperados com a sua cooperativa. Isso é fantástico. Eu acho que não existe nenhum exemplo nesse sentido, né? A Coamo está de parabéns, e essa Copa já vem há anos, e cada ano vem se reinventando, vem se descobrindo novas coisas, e isso é fantástico também, no sentido de buscar essa fidelidade do associado, porque a cooperativa não é só negócio. A cooperativa é o desenvolvimento das pessoas, e o desenvolvimento das pessoas passa pelo social, passa pelo esporte, passa por uma série de outros fatores, e mais uma vez a Coamo é um grande exemplo nesse sentido. Muito bem, muito obrigado ao Leonardo Boes, superintendente do Sescope, que nos fez uma visita e esteve neste momento Coamo de hoje. Por falar em Copa Coamo, olha aí as emoções da Copa Coamo da região oeste do último sábado. Você pode conferir aí no nosso site copa.coamo.com.br, copa.coamo.com.br. Lembrando que nesse final de semana agora não tem regional da Copa, mas no outro dia 10 a bola vai rolar no vôlei e no futebol suíço para a região, para você aí do Mato Grosso do Sul, com jogos em Laguna Carapã e em Dourados. Obrigado a você pela sua audiência. A gente volta no próximo programa. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá!